Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 10. Meu Deus, gente, aula 10 do curso de JavaScript. Nem eu pensei que eu fosse dar conta de dar tanta aula assim, ou de fazer tanto slide. Caraca, bicho. Tempo passa, hein? Meu Deus. E eu nem sei quantas aulas vão ter esse curso, sei lá. Daqui a pouco eu tô na aula 23 e eu tô aqui já gritando na aula 10. Mas na aula de hoje nós iremos falar sobre loops novamente, porém o segundo tipo de loop mais famoso, que é o while. Se você estiver curtindo esse conteúdo, você está super convidado para se inscrever no meu canal de YouTube, aqui embaixo, e me seguir lá no Instagram, no @berg.dev, beleza? E, como sempre, se vocês quiserem os slides desse curso, é só você clicar na descrição que tem um link lá com todos os slides, tá? Então vamos lá. Qual é a diferença entre o loop while e o loop for? Bom, eles fazem a mesma coisa, porém, o loop for ele é um pouco mais verboso, ou seja, você tem que digitar mais nele. Então, por exemplo, aqui no for, vocês viram na aula passada que ele tem 3 campos, os 3 campos separados por vírgula, e eles são a condição inicial, até quando ele vai ser executado e o que deve acontecer em cada iteração. Então aqui eu tenho um contador, estou só printando ele de 0 até 4. Toda vez eu somo mais um, printo na tela. Somo mais um, printo na tela. Somo mais um, printo na tela. E eu paro quando o contador for igual a 5. Porque quando ele for igual a 5, essa condição não é mais verdadeira e ele sai do loop. Beleza? E aqui do lado direito eu tenho o mesmo exemplo. E olha como é mais simples a sintaxe do while. Quantos campos nós temos dentro do parênteses do while? A gente tem só um. No do for a gente tinha 3. A gente falava condição inicial, condição de parada, o que acontece em cada iteração, não sei o que. No while não. Você simplesmente bota a condição para esse while continuar rodando. Então é assim, ó, enquanto o contador for menor do que 5, execute tudo que está aqui embaixo. Só isso que ele faz. Então, você não diz qual é a condição inicial, você não diz o que acontece em cada iteração, não. Você simplesmente diz, enquanto isso aqui for verdade, faz o que está dentro do while. É só isso. Extremamente mais simples, né? Mas tem um porém. Como você não deixa explícito dentro do while, assim como no for, essas coisas de condição inicial, o que acontece em cada iteração, você tem que escrever isso. Você tem que escrever isso em algum lugar, senão o while não vai funcionar. Então, por exemplo, eu criei o contador lá de fora, beleza, a gente fez a mesma coisa no for, mas eu tive que colocar no final do while, dentro do while, que toda vez eu somava mais um no contador, tá? Então, diferente do for, que eu botava isso dentro do parênteses, aqui eu estou colocando dentro do código do while. Então, essa é uma diferença grande. Eu estou falando, enquanto o contador for menor do que 5, printa na tela e soma mais um. Printa na tela e soma mais um. Printa na tela e soma mais um. E quando que ele vai parar? Quando o contador for igual a 5. Porque 5 não é menor do que 5. Essa condição fica falsa e ele sai do while. Beleza? E agora aqui uma pequena... Presta atenção. No while, você não diz o que acontece em cada iteração, assim como no for. Dentro do parênteses do for, você diz que você soma mais um no contador. No while não, você tem que botar isso dentro do while, você não deixa isso explícito no parênteses. E um pequeno problema, se você esquecer de botar o que acontece em cada iteração, você facilmente cai num loop infinito. Então aqui eu falei, enquanto o contador for menor do que 5, printa na tela o valor do contador, que é 0. Então vamos executar esse while na nossa mente. Contador é igual a 0. Ele entra no while? Sim. Então printa na tela 0. 0 é menor do que 5? Sim. Printa na tela 0. 0 é menor do que 5? Sim. Printa na tela 0. Então esse while sempre vai ser verdadeiro. 0 sempre é maior, ou sempre é menor do que 5. Você não muda o valor de 0, você não soma mais um, você não subtrai. Não. Ele é 0 para sempre. Durante toda a execução desse while, o contador vai ser 0. Você não disse em lugar nenhum que ele está sendo somado ou subtraído. Não, você não disse.
E se você esquecer de deixar explícito o que acontece com a variável contador, esse loop vai rodar para sempre. E aqui no caso eu rodei do lado esquerdo. Ele printou 0 infinitamente até estourar a minha CPU, né? Então tomem cuidado, loop infinito é perigoso para o seu PC. Você pode estourar a sua CPU, principalmente se você tiver alguma linguagem mais baixo nível, tipo C, C++. Se você estiver mexendo com memória, com endereço de memória, ponteiros, etc., e você fizer algum loop infinito, esquecer de realocar a memória depois, mó tranqueiro mexer com C, você pode fazer seu PC travar, entendeu? Então você dá um Enter para rodar o seu loop e congela seu PC. Ele estoura assim, no mesmo segundo ele estoura a CPU lá, seu ventilador liga lá e fica naquela velocidade máxima e congela seu PC. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava aprendendo programação há 2 anos atrás na minha faculdade. Eu estava aprendendo computação para engenharia e algoritmo e estrutura de dados, e lá na UNB a gente aprende C++. E quando chegou nessa parte de ponteiro, memória, alocação de memória, aí eu cheguei a congelar meu PC aí umas 3 vezes. O máximo que vai acontecer no JavaScript é aparecer uma mensagem de erro ali falando que acabou a memória. Então aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Eu reescrevi algumas funções bem legais, só que usando o while. Então aqui do lado direito eu tenho uma função que eu chamei de tira ímpar, no qual você passa para ela como argumento uma array de números. Então é uma array de números que ela recebe. Você vai limpar ela, você vai tirar tudo que é ímpar. E lembrando, qual é a definição de um número que é ímpar? É um número que não é divisível por 2, certo? Então eu falei o seguinte, eu vou fazer um while, e aí eu crio a variável i, que é igual a 0. Enquanto o i for menor do que o tamanho da lista, da array, executo isso aqui. E aqui dentro eu ainda botei um if. Então eu checo. Falo, opa, o item 0, 1, 2, 3, 4, 5, dessa lista que você me passou não tem resto zero em uma divisão por 2, ou seja, ele é ímpar. O que esse if está fazendo é checando se ele é ímpar. Ele está checando se o resto da divisão por 2 é diferente de 0. E se o resto for diferente de 0, significa que é uma divisão quebrada. Então significa que ele é ímpar, tá? Porque se ele fosse par, a divisão por 2 seria perfeita, não teria resto. Então eu estou falando, se ele for ímpar, eu vou arrancar esse item da minha array. E aí, lembrando da aula lá de estrutura de dados de arrays, para a gente tirar um item dentro da nossa array, a gente tem que usar a função splice, e a gente passa como argumento para essa função splice a posição na array que está esse item e quantos itens eu quero deletar. No caso é só um, só esse que eu encontrei, tá? Então ele pega essa array, tira o ímpar, tira ímpar, tira ímpar, tira ímpar, tira ímpar, até esse i ter o valor igual ao tamanho da lista, tá? Então ele vai rodar, ele vai rodar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai da posição do i igual a 0 até i igual a 10, tá? E aí, no instante que o i for igual a 11, esse while para de ser executado e ele printa na tela isso aqui e acaba a função, beleza? E aqui eu botei eu executei essa função tira ímpar, passando essa lista como argumento, e está aqui, como eu disse, 2, 4, 6, 8 e 10. E só para finalizar, existe também aqui um outro tipo de while, que é o do while, e a sintaxe é um pouco diferente. No while, o que acontece? Você passa uma condição para esse while. Se essa condição for verdadeira, aí ele entra no loop e vai lá e executa até a condição ser falsa e ele sai do loop, certo? Então tem uma lista aqui. Ele tem um comprimento 0, 1, 2, 3, 4. Ele tem 5 elementos. Ele vai da posição 0 até a posição 4, certo? Mas são 5 elementos. Então eu estou falando, enquanto o tamanho dessa minha lista for menor do que 5, eu quero que você adicione o elemento 6 nela. Ou seja, esse lista.push ele só adiciona o número 6 nessa lista, né? Então, se eu executasse isso aqui, a array lista ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, eu falei que o tamanho da lista é 5. E eu estou falando que eu só quero entrar nesse while se o tamanho da lista for menor do que 5.
Fala ué, Daniel, calma aí. 5 não é menor do que 5. E não é. Você tem toda a razão. Então esse while não é executado. Como que eu sei que ele não é executado? Porque eu printei o estado final da minha lista aqui embaixo e a lista está igualzinha ao jeito que eu criei. Aqui era a lista 1, 2, 3, 4, 5. Depois que eu rodei o while, ela continuou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele não entrou no while. E a diferença entre o while e o do while é que o while primeiro checa a condição e se essa condição for verdadeira, ele executa o código. O do while não. Primeiro ele faz e depois ele checa, tá? Então aqui eu falei o seguinte, eu quero dar um push no número 6 na lista e eu quero continuar fazendo isso se o comprimento for menor do que 5. Então essa lista tem 5 elementos, então o comprimento dela é 5. Eu executo, então do, independente da condição ser verdadeira ou não, executa. Então beleza, mandei o 6 para essa lista. E depois você checa no while se essa condição é verdadeira. Então, depois do botão 6, o comprimento dessa lista antes era 5 e agora é 6. 6 é menor do que 5? Não. Então, eu saio desse loop, beleza? Saí desse loop, mostrei a lista, está exatamente do jeito que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas preste bastante atenção. E o while primeiro checa e se for verdade ele executa. E o do while não, ele primeiro faz e depois checa a condição, beleza? Para essa aula era isso, era uma aula bem mais simples. A tranqueira ali do conhecimento de loops era a aula passada do for, essa daqui é bem mais tranquila. É só para mostrar para vocês que existem várias opções no quesito de iterar em arrays e iterar de qualquer forma. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.